Gênesis capítulo 22, versículo 2 a 5. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei. Ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos: o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Você pode dizer um amém? Vamos lá, mais um texto, guarda aí, vamos lá, mais um texto, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Você pode dizer amém? Eu queria pedir algo para você, esse é curto, põe na tela para mim, vamos ler juntos, pode ser esse, Provérbios 18, 21, 1, 2, 3, a língua amém, glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Esse é o momento que você vai pedir a Deus que esclareça isso. Esse é o momento que você vai pedir para Deus aquietar a sua alma para que você possa ouvir. Esse é o momento que você vai orar por mim, pedir que de alguma forma eu seja um instrumento. Vamos lá, comece a orar, falar com Deus, pedir a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, amo a tua palavra. Quão preciosa é a tua palavra. Que profundidade há na tua palavra, Senhor. Tua palavra para nós, ó Deus, é a resposta certa na hora certa. Cremos que no dia de hoje, agora mesmo, findando já esse dia aqui, o Senhor preparou algo para nós. Cremos mesmo, ó Deus, que a tua palavra ela vai abrir para nós uma semana diferente. Cremos assim, que a palavra do Senhor será para nós, a partir já de agora, e sobre esta semana, uma luz no nosso caminho. Vai fazer com que o nosso caminhar seja diferente. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Diga para alguém que Deus quer falar com ela, diga, fala para alguém aí. Eu quero começar contando para vocês algumas experiências que na anotação dessa palavra me veio à memória. São experiências que eu já contei aqui várias vezes eu já contei aqui, mas são experiências que me ajudaram a construir essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Vários já, bastante tempo já, eu não lembro dizer quantos anos atrás, uma pessoa muito querida, estava na UTI, e eu fui com a minha esposa, eu e Eloíde, nós fomos lá na UTI, para estar com a pessoa, orar com a pessoa, uma situação bem complicada, e eu confesso, assim, na época, naquele dia, lá no momento, eu não sei por que eu fiz isso. Hoje eu sei, hoje faz parte,
construiu em mim um ensino hoje. Mas se você perguntasse por que você falou isso, eu não sei. Não sei. Como muitas vezes as pessoas falam comigo aqui, pastor, tal, o senhor falou, eu nem lembro o que eu falei, né? Mas naquele momento ali, nós íamos orar, eu falei, né? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, mas eu confesso a você, não era algo do meu coração. Quantos acreditam que o Espírito Santo põe palavra na boca? Então não estou escandalizando você, ok. Eu creio que naquele momento foi o que explodiu da minha boca, e eu falei para a pessoa, falei, olha, hoje nós vamos orar, hoje você fica aqui, eu estava na UTI, amanhã você vai para o quarto, e depois você vai embora. Falei isso, o semblante até mudou, na hora que eu falei. Oramos, eu e minha esposa oramos, viemos embora. Na madrugada já, comecinho da madrugada já, a mãe de um médico aqui da cidade aqui tentou suicídio, colocando fogo no corpo, e às pressas precisavam de uma vaga na UTI, e julgaram que aquela pessoa era a que seria indicada a ser retirada da UTI para o quarto. E realmente já no comecinho da madrugada ela foi retirada da UTI, levada para o quarto, e depois logo em seguida já recebeu alta e foi para casa. E você fala assim, mas por que você falou isso? Não sei, falei. Quando a minha esposa, quando apareceu, eu já contei isso aqui também, quando apareceu o tumor no nariz dela, e aquilo foi crescendo do lado do nariz, e parecia um osso crescendo do lado do nariz, nós corremos ao médico, fomos ao médico, e quando ele viu aquilo, ele falou, temos que marcar uma cirurgia para extrair isso, urgente. E ele, muito educado, muito atencioso, começou a nos explicar a cirurgia para a extração daquele tumor ali, que estava do lado do nariz dela. No momento que ele contava e falava com muita clareza para nós, o meu coração, naquele momento, sentado ali na frente dele, naquele momento o meu coração foi tomado de uma certeza. Desculpa, eu não vou conseguir explicar em detalhes isso para você, mas o meu coração, ouvindo as palavras dele ali, veio algo ao meu coração, uma certeza, e essa certeza mudou meu semblante. Fala para a pessoa do lado assim, você fica mais bonito quando sorri, fala para ela. Você devia completar, falar, então tira essa cara de limão que você está aí. E na hora que essa certeza veio ao meu coração ali, ele falando, a certeza que veio ao meu coração foi essa, de que ela poderia não ser operada. Foi isso que veio ao meu coração. E ele falando, e ele explicando, e ele detalhando, e já marcando a cirurgia, o meu coração foi tomado ali, algo tão forte dentro de mim, mudou meu semblante. Eu não percebi nada disso, ele percebeu. E ele então virou assim na hora que ele estava falando, ele não gostou inclusive, ele falou assim, por que você está rindo? Ele falou, por que você está rindo? Eu então falei a ele a certeza que estava no meu coração, aí realmente foi do coração para a boca, eu falei, ela pode não ser operada. Saímos com a cirurgia marcada, saímos da sala dele, da clínica, fomos para o carro, no carro demos as mãos, nós dois ali, e começamos a orar em cima dessa certeza que encheu meu coração, e que eu falei, ela pode não ser operada. Oramos. Logo em seguida, alguns dias depois, a Eloíde ia ministrar num encontro de mulheres que ia ser numa chácara
Nós dormimos lá, inclusive, nessa chácara. Eu não ia ministrar, ela ia pregar lá. E ela, de noite, quando ela acordou já no dia seguinte, ela me falou: Deus me tocou. Ela falou assim: Deus me tocou, põe a mão no meu nariz. E quando eu coloquei, não tinha mais nada lá, né? Eu estou falando isso para você de palavras, porque eu queria ministrar essa palavra ao teu coração hoje. Palavra de hoje: use bem as suas palavras. Use bem as suas palavras. Salomão, em um dos seus provérbios, ele está ensinando, e ele fala assim: há um poder muito grande nas palavras. Quem crê? Quem crê assim? Há um poder muito grande. Ele fala assim: há um poder tão forte, que é um poder que ele pode construir uma vida, e pode destruir uma vida. Ele fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Então ele fala: use bem as suas palavras, porque quem usar bem as suas palavras, como sementes, irá colher, pegar para si o fruto daquilo que saiu da sua boca. Olha que coisa séria isso. Olha, Abraão, ele está vivendo um momento assim, e me permita, eu leio, e eu para pregar para você, criar eu não sei, que senão você fica só uma leitura, e eu crio uma cena no meu coração, eu crio uma imagem do que está acontecendo ali. Porque imagina, Abraão, ele ouve uma palavra do Senhor para ele, e agora ele tem que falar com a mulher dele. E aí, imagina, ele tem que falar, uma mulher que esperou a vida inteira para ter um filho. Uma mulher, gente, assim, que ela chega a perder a esperança. Uma mulher que num desespero, porque tinha profecia, tinha palavra, tinha expectativa dos outros, e é horrível você viver a expectativa dos outros sobre você. Difícil, é pesado demais. E ela, nesse desespero de não atender, ela pega uma mulher. Eu queria que você, por favor, entenda isso é importante para você construir essa palavra de Deus na sua vida. Ela pega uma mulher e ela dá essa mulher para o marido dela. Ela está falando com o marido dela, falou: bem, faz filho nela. Pensa, tenta imaginar isso, por favor. Faz filho nela, e eu vou abraçar uma criança. E aí, nada dela ter o dela, nasce o da outra, mas o dela nada, e ela chega a perder a esperança. Uma mulher que ela perde a esperança de tal maneira que ela chega a rir de Deus. Deus falou, ela ri, porque ela falou, desculpa a expressão, como se ela estivesse falando assim: você está de brincadeira, eu esperei a minha vida toda por isso, e agora que em mim não há possibilidade nenhuma, em mim, nem nele, como é que ele vai fazer algo, e eu não tenho nem ele? E ela chega a rir, e aí Deus chega a dizer: alguma coisa impossível? A essa mulher, ela tem um filho, ela está vivendo a realidade de ter um filho. E aí Abraão chega e fala para ela: bem, senta. Não, estou bem de pé. Senta. Você quer água? Aí ela: aconteceu alguma coisa com Isaac? Não, mas vai acontecer. Deus mandou eu matar Isaac. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus, não Sara. Se você acha que Sara naquela hora falou aleluia, olha o que eu pensei quando eu estava lendo, né? Olha o que eu pensei, não anote isso, eu pensei. Sara falando assim: leva Ismael.
Isaac não. A diferença de um para o outro era mais ou menos de 14 anos. É igual os meus filhos, é igual Renan e Larissa, 14 anos. Não leva nenhum dos dois. E é esse momento. Então Abraão está vivendo isso, ele está vivendo essa crise toda, ele está vivendo essa tragédia, essa situação sem saída, não tem saída. E aí ele chama 2 empregados, leva o filho, leva todos os preparativos para aquele momento. E eu acredito que aqueles funcionários sabiam, porque uma cidade igual a nossa, 120 mil habitantes, se você espirra, o pessoal acha que você morreu. A pessoa pergunta: nossa, eu pensei que você tinha morrido. Ou você espirrou, todo mundo fica sabendo. Imagina ali, se não está sabendo, se já não correu o boato de que alguma coisa vai acontecer. E os 2 funcionários estão indo. E o filho está olhando toda hora: pai, onde é que nós vamos? Pai, o que vai acontecer? Pai, está esquisito. Pai, cadê o animal? Pai, não... E ele ali. Chega um determinado momento que Deus mostra para ele o local. Ele vê o local e Deus confirma no coração dele: é aqui que vai acontecer. Nesse momento explode uma palavra do coração dele, ele fala algo. E é isso que eu quero que você estude comigo. Ele fala algo. Ele para os funcionários e fala para os funcionários: fiquem aqui. Olha o que sai no momento de crise, no momento de tragédia, no momento de circunstâncias contrárias. Olha o que sai da boca: fiquem aqui, eu e o menino, nós vamos adorar. Pausa. Não importa o que está acontecendo, nós vamos adorar. Amém? Não importa, nós vamos adorar. Sabe o que nós vamos fazer amanhã? Minha casa, nós vamos adorar o Senhor. Não importa se a figueira não florescer, se a videira não der o fruto. Sabe o que vai ter lá em casa? Nós vamos adorar. Ao falar vamos adorar, ele então, eu não posso ir abrindo tanto, mas ele lança como que um decreto, uma palavra tão poderosa, tão forte, e quem usa bem essas palavras vai colher o fruto. Ele então fala assim: e nós voltaremos. Só que nada acontece, nada. Ele vai, chega no lugar, ele e o menino, e naquele momento ali ele tem que pegar o menino, amarrar o menino, colocar o menino sobre o preparativo e levantar a faca na direção do menino. Nesse momento o céu, a palavra vem sobre a vida, Deus falando: não faça mal ao menino. Ponto importantíssimo aqui. Ali Deus podia falar para ele: pega o seu filho e volta para casa. Ali Deus podia falar, mas Abraão falou algo. Abraão liberou uma palavra, e ele falou assim: nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Então Deus falou: já que você disse que vai adorar, adoração tem um sacrifício. E aí Deus então mandou um cordeiro. Pode preparar a sua adoração. Você disse aos outros, você falou para eles: não volte sem isso. Volte dizendo: verdadeiramente nós adoramos, e o menino está aqui comigo. Você crê nisso? Fale para alguém do lado assim: use bem suas palavras. Você já... Marido e mulher não olhem do lado agora. Mas você já falou assim para alguém, falou assim: olha, meça as suas palavras. Meça bem suas palavras. Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Cuidado com o que você vai falar. Gente, olhe para mim aqui. Isso é muito sério para nós. A nossa fé,
O nosso modelo de fé, o que nós cremos, isso é muito importante. Cri, por isso falei. As palavras nossas, nós cremos segundo as Escrituras, que é para nós o manual de vida nossa. As Escrituras nos orientam, no muito falar há erro. Meça as suas palavras, cuidado, as suas palavras são sementes, e que aquele que usa bem, com cautela, com cuidado, tem hora que não fale nada, segure a sua boca o máximo que você puder, segure, para que a hora que você falar, seja um decreto de vida na sua vida, de vitória, de mudança, de virada na sua vida. Mas por que você ficou quieto? Porque eu não tinha nada para falar naquela hora, eu não conseguia. Eu segurei, porque na hora que eu falei, eu declarei: eu vou vencer. Meça as suas palavras. Lá na nossa vida, às vezes nós estamos dentro do carro, nós três estamos dentro do carro, e aí alguém fala assim: eu tenho que responder lá para fulano lá que falou não sei o que lá, preciso responder. Aí os outros que estão no carro, aí ela, tipo assim, a Eloíde fala assim: eu vou falar isso, isso. Aí alguém diz assim: olha, eu acho que você devia tirar isso, fala só isso. Aí falou: então tá bom, então eu vou falar isso. Aí o outro fala: se eu fosse você, eu tiraria essa palavra. Chega uma hora que você sobra assim: boa noite. Você percebe que está tudo errado a palavra, que a gente, não interessa o que você vai falar, interessa o jeito que a pessoa ouve. Então cuidado com as suas palavras, use bem as suas palavras, amém? Quem estuda comigo? Pegue algo, anote aí, primeira coisa que quero falar com você: você não pode falar qualquer coisa, você não pode, os outros falem o que quiser, tal. Você não pode, por quê? Porque você faz parte do profético, você tem um alinhamento com o Senhor, com o céu, você não pode, você não joga palavras fora, da sua palavra toda ela tem peso, tem poder, aleluia. Você é profeta da sua casa, você não pode se dar ao luxo de sair falando qualquer coisa, não pode. Tome cuidado com as suas palavras, há poder nas suas palavras, elas edificam ou destroem. Cuidado, às vezes pensa mais um pouquinho, mas não fala, por favor, segura mais um pouquinho, porque a hora que você falar, vai ser poder sobre aquilo. Tiago 3, 2, 9 e 10, Tiago capítulo 3, está aqui na tela, você acompanha comigo. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Às vezes, essa parte aqui, seria como se ele estivesse falando assim: chega a ser um absurdo isso, porque às vezes, louva nosso Senhor e Pai, Tu és digno de tudo, louva, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou. Não faz sentido, é isso que ele está querendo dizer, não pode. Você não pode fazer algo assim. A adoração tem que mudar as palavras da nossa boca. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Então use bem suas palavras. Pastor Jorge Linhares, quando lançou o livro Bênção e Maldição, é um livreto, e atingiu rapidamente 1 milhão de cópias, recebeu o selo best-seller, a editora o levava no Brasil, até foi escrito em outras línguas, e ele tinha que ir em vários lugares para falar desse livro, da mensagem desse livro. E ele estava num auditório falando do livro, da mensagem do livro, Bênção e Maldição.
Enquanto ele falava, gente, imagina, aqui está um silêncio, eu estou falando aqui, é um silêncio, imagina, ele falava, um menino levantou no auditório e começou a gritar no auditório: pai, pai, viu pai, você não pode me chamar de burro, no auditório, e foi mandando: viu pai, você não pode falar que eu vou puxar carroça, que eu vou ser bandido, que eu não presto. Porque você não pode falar qualquer coisa. Há poder nas suas palavras. A televisão estava fazendo uma reportagem numa prisão, filmando as estruturas da prisão, falando ali daquela prisão, o repórter falando, saiu no áudio, um prisioneiro gritando, ele gritava, enquanto ele estava falando aqui, ó, ao vivo, aqui falando, ouvia-se o grito de um prisioneiro gritando: aí mãe, a senhora disse que um dia eu ia ser preso, que lugar de bandido é na cadeia. Isso aconteceu de fato. Uma moça, uma menina adolescente foi atropelada por um ônibus. O ônibus passou por cima. Uma multidão, polícia, ambulância, e a mãe desesperada, e todo mundo ali com a mãe, segurando a mãe, e a mãe gritando, e a mãe desesperada, e a mãe gritava ali, e ela falava, olha o que ela falava assim: eu falei para ela, eu disse para ela, que um dia um ônibus ia pegar. Olha, ela repetia o que ela sempre falou para a filha: menina, você fica andando na rua, fica em casa, você sai para a rua, você sai um dia aí, um ônibus ainda passa, pega você. Olha, alguém está entendendo o que eu estou falando? Você não pode falar qualquer coisa. Use bem suas palavras. Eu estava em São Paulo com a minha família, já há bastante tempo, e não sei o que foi que aconteceu, de uma fratura, que alguém teve uma fratura lá, e eu brincando assim, contando, eu falei: gente, isso não é nada, eu já quebrei 11 vezes, quando eu falei isso, que eu quebrei 11 vezes, braço, perna, costela, dedo, começou um olhar para o outro da família, eles olhavam um para o outro, assim, na família olhavam e falavam, e aí eu perguntei: o que aconteceu, gente? Falei alguma coisa errada? Eles falaram assim: Vanderlei, nós falávamos para sua mãe, a gente falava para Adélia: Adélia, não fala isso, tudo que você ia fazer quando você era criança, tudo, você subia numa cadeira, a sua mãe falava assim: você vai cair, vai se quebrar. Você corria, sua mãe gritava, falava assim: você vai se quebrar todo, menino, não corre. Sabe o que Salomão escreveu? A língua, ela tem poder. Fala para alguém do lado assim: use bem suas palavras. Primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos, gente, falar palavras da fé. Fale assim comigo: crie, por isso falei. Olhe bem, olha, eu acreditei no meu coração. Acreditar é uma certeza tão grande de coisas que se esperam. Essa certeza bate no coração, toma o coração, a boca fala. Crie, por isso falei. Palavra da fé, palavra. Romanos 10:8.
mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, anunciamos, falamos. O que nós falamos? Fé, eu creio. Vamos lá, quem aqui teve uma semana difícil? Dá um testemunho aí. Quem teve uma semana difícil? Levanta a mão. Olha, aleluia, gente, louvado, vocês estão bem, graças a Deus. Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver. Uau. Dá até para fazer apelo, são poucos. O restante está assim: não quero que ninguém saiba da minha vida. Você sabe que hoje está começando uma nova semana? Fale comigo assim: e essa semana vai ser melhor na minha vida. O legal é que eu pedi para vocês falarem, vocês estavam assim, ó, manda, pastor. Não estou mandando nada, é você que está falando. Eu vou viver o melhor de Deus. Semana passada foi travado, mas hoje Deus está destravando. Semana passada foi pesado, uma semana pesada, mas olha a palavra que explode da minha boca como uma espada que eu uso para lutar: essa não será. Agora fique quieto ou fale outra coisa contrária, você vai colher o que você fez. Eu estou lançando uma palavra de fé que está na minha boca e no meu coração. Fale comigo: as coisas vão mudar. Mas se você tem fé, diga: para melhor. 2 Coríntios 4,13. Está escrito assim, olha, eu acabei de falar com você: crie, por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé. Fé é assim, a nossa fé é assim, ela chega a ser loucura, e é loucura mesmo. Nós somos um povo muito doido, muito louco, porque nós falamos do que cremos, independente do que estamos vendo, nós não andamos dessa forma, nós andamos segundo bate essa certeza no nosso coração. É bênção sobre bênção, é vitória sobre vitória, vai mudar, as coisas vão andar. Meu irmão, eu ando sobre essa palavra, e isso me impulsiona. Aí chega amanhã, chove, não tem problema não, vai ser melhor na terça. Vou parar aqui, porque senão parece que tá bom já. Senão eu falar assim que terça, não, terça já tem que resolver. Em nome de Jesus, eu creio. No livro de 2 Reis, capítulo 4, tem uma história tão linda, gente, mas tão linda que você deveria conhecer de cor, conhecer essa história, muito bonita, bonita demais. É a história da Sunamita. É muito bonito, gente, é uma história assim, impactante, porque essa mulher não podia ter filhos, e ela teve um filho, só que o filho morreu no colo dela, morreu no colo. Agora essa mulher, ela nos ensina tanto, porque ela tem uma palavra diferente, ela tem uma palavra assim, surpreendente, o que sai da boca dessa mulher é incrível. Porque perguntaram a ela: o filho está morto, o filho está morto. E perguntaram para ela: como vai seu filho? O que sai da boca dela naquele momento, gente, aquilo ali que é bonito demais, é uma situação assim que eu queria falar algo aqui, queria que você recebesse isso no seu coração. Deus vai honrar a palavra da sua boca. Mesmo que ninguém acredite no que você está falando, ninguém. Eu queria dizer algo a você: levante a cabeça e fale ao céu, fale para aquele que senta num trono, não fale para qualquer um, porque chega a ser loucura. O filho estava morto, sabe o que ela falou? Tudo vai bem. Você pode repetir comigo?
com certeza vão nos questionar isso. Nós vamos dizer, sabe por quê? Porque meu Deus vive, e por fim vai se levantar em meu favor. Tudo vai. Deus ressuscitou o filho dessa mulher. Aí você fala, que loucura. Mas sabe o que ela falava? Tudo vai bem. Ela não, irmãos, olha, ela poderia ter falado horrores, verdades, ela poderia ter falado, ela mediu tanto as palavras, ela usou tão bem as palavras, e é incrível, sabe por quê? Porque perguntaram para ela, vai bem contigo? Ela disse, vai. Vai bem com seu marido? Ela mediu as palavras e disse, vai. E com teu filho? Ela diz, tudo vai bem. Tudo vai bem. Terceira coisa que eu queria falar com você, use bem suas palavras. Chamar as coisas que não são ainda, não está longe de ser. Mas quem usa bem palavras, quem escolhe as palavras, já que você vai fazer isso, fale das coisas como se já estivesse acontecendo na sua vida, ou já aconteceu. Chama uma realidade. A boca, ela tem esse poder para nós que temos essa fé. A nossa fé, ela é determinante nesse ponto. A nossa boca vai buscar o impossível e traz a possibilidade, porque nós falamos de coisas que são loucuras, mas nós cremos. E preste atenção, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem pertencemos, o Deus que nos criou, nos formou, o Deus que trabalha em nós e através de nós, Ele é assim. Ele chama as coisas que não existem como se já fosse realidade. Ele tem esse poder, e a minha vida está no poder dEle. Eu creio no poder dEle, não em mim, não na circunstância, não. Eu estou olhando para Ele, estou repetindo, olhando para Ele. Tudo é possível que crê. Na Nova Bíblia Viva, fala, usa uma expressão, eu considero uma expressão pequena para um Deus tão grande, né? Fala assim, que Deus fala com tanta convicção das coisas futuras, como se já estivessem há muito tempo, já tivesse muito tempo acontecido. Eu amo, gosto demais, é algo que faz parte da minha vida. Eu gosto do Recanto Carisma. Quem nunca foi lá no Recanto Carisma? Olha, Luiz, a quantidade de gente que nunca foi. Se der R$1.000, acho que eu termino a obra. Brincadeira, hein? Não anota isso, não. Gosto. Minha mulher toda já fala assim, já sei, está indo para o Recanto, vou para o Recanto. Vou todo dia no Recanto Carisma. Tem não sei quantas patas, pato, galinha, pintinho, tem um monte de pintinho, está nascendo pintinho lá, tal. As formigas estão devorando tudo. Terminamos a parte hidráulica do dormitório de cima, agora falta a parte de baixo, para a gente terminar, só que aí eles já estão rebocando a parte, porque é muito alto, 7 metros de altura, então está rebocando a parte externa, estão trabalhando lá, né? E um dia eu estava falando do Recanto Carisma para uma pessoa que estava lá comigo, do meu lado, e eu comecei a falar assim para a pessoa, falando, olha, aqui é o auditório, tal, não sei o que, o palco, nós estamos inclusive, tem gente lá trabalhando no palco lá, preparando, porque vai ser todo de alvenaria o palco, são 18 metros de comprimento o palco. Eu não sei o que eles querem por tanta gente, vai para a igreja no palco, né? 18 metros de palco.
está lá cortando e tal. E eu falando, olha, aqui vai ser o auditório principal, ali é o palco, ali é o infantil, aqui os banheiros, ali o refeitório e tal, falando. A pessoa falou para mim assim: você, do jeito que você fala, falou para mim, do jeito que você fala, parece que você já está vendo. Falou assim para mim. Eu na hora fiquei quieto, né? Porque ela falou assim: parece que você está vendo tudo isso que você está falando. E ela falou: e do jeito que você fala, eu também consigo ver. Foi nos dado esse poder de, pela fé, ver o sobrenatural e falar sobre ele. Então use bem suas palavras, chamando a existência. Gente, os nossos filhos, eles são heranças do Senhor para a nossa vida. O resto que não falou, está falando: o senhor não conhece os meus. Os nossos filhos, irmãos, podem estar passando um período totalmente contrário ao nascimento, ao propósito deles agora. Totalmente, tem nada a ver. Mas se você conseguir fechar os teus olhos e falar a existência, como se hoje fosse, mesmo não sendo, mas eu creio assim. Meus filhos, minhas filhas, tal, todos vão estar na casa de Deus, todos vão servir ao Senhor. Se você conseguisse de tal maneira ter essa palavra com muito cuidado na sua boca, eu quero declarar algo sobre a sua vida em nome de Jesus, e eu não estou brincando com você. Um dia você terá uma alegria surpreendente de ver seus filhos e suas filhas entrando na igreja, e você vai dizer como Ana disse: era sobre isso que eu falava na casa do Senhor. Era isso que eu falava, chamando a existência algo que hoje não é real, mas eu creio. Então use bem suas palavras. Vai falar? Se vai falar, meça as suas palavras, olhe para o alto. De onde vem o nosso socorro? Olhe para o alto, olhe para um Deus que pode, olhe para Ele e fale, eu vou adorar. Mas e o negócio do menino? Eu vou adorar, e eu creio até que Deus pode trazer da morte o meu filho, Ele pode ressuscitar de novo, Ele pode fazer meu filho voltar de novo. Então eu vou adorar, vou com Ele lá, vou viver tudo que tem que viver, mas o fato que eu creio e estou falando, eu vou voltar com meu filho. Não posso deixar minha mulher em casa sem um filho, eu vou voltar para casa com um filho. Como? Eu não sei. Eu sei que o Deus que eu creio, Ele pode fazer milagres, Ele pode até dos mortos trazer Isaac de volta. Deus pode. Eu já contei para vocês a história da minha vida, uma parte dela que eu não tive pai, né? Mas minha mãe, ela casou, eu tinha 6 anos de idade, com um homem, José Bento, é o pai da minha irmã, que está aqui, lá atrás, é o pai da minha irmã, né? Junto com a minha mãe. E eu tinha 6 anos, então dos 6 anos até os 14, foi quando eu saí de casa, nós brigávamos muito, inimigos mortais. Eu me converti, estava já fora de casa, estava em São Paulo, Deus me mandou de volta para Guaratinguetá, e nós nos tornamos amigos. Um homem de Deus,
um homem de Deus. E o Zé Bento, ele era assim, puxa, ele era uma bênção na igreja metodista. Não sei se alguém é dessa época, e a igreja já viveu muito assim. A igreja não tinha como é hoje aqui, ó. Se eu quiser agora aqui cantar uma música, eu peço para o Renan subir aqui, tocar um instrumento. Toca aqui, Renan, e vamos cantar. Não era assim. Vou explicar para você como é que era. Era assim, ó, o pastor ia para frente e falava para os irmãos: vamos nos colocar de pé, pegue o seu inário, abra o seu inário no hino 43. Aí a gente pegava, até no banco de madeira já tinha. Alguém é dessa época, pelo amor, só para eu não ver que 2, 3, ok, o resto tudo novinho. Aí ficava de pé com o inário, alguns nem tinham inário, a gente compartilhava assim, o inário com a pessoa do lado, tal, para cantar, né? Conta as bênçãos, conta quantas são, tal. E aí o pastor falava assim: Zé Bento, tira para nós aí. Gente, sem brincadeira, se fala isso para mim, ninguém cantava. Às vezes o Renan está aqui, eu estou esperando ele soprar o tom para mim, porque senão eu vou cantar completamente diferente. Isso que eu não lembro a letra. E o Zé Bento então pegava o inário com uma voz. E o Zé Bento, que tinha o quê? 1 metro e... mais ou menos isso, né? O Zé Bento era baixinho, era chamado baixinho, da Galvão e Barbosa. Ele era baixinho. E ele então cantava. A igreja, gente, todos iam atrás fácil. O tom que ele tirava era algo incrível, era até maravilhoso aquilo. E um dia eu estou no banco, eu trabalhava no banco, chegou a notícia para mim: o Zé Bento está no hospital, ele tinha problema sério de rim, né? E o Zé Bento está no hospital, não está bem não está bem. Eu corri para lá, fui lá para o hospital, lá atrás, na entrada do Frei Galvão, lá por trás, naquela rua de paralelepípedo, me lembro claramente disso. Fui lá, entrei, cheguei lá onde ele estava, o Zé Bento, começamos a cantar hinos, eu e ele deitado, cantamos hinos. E aí, nesse momento que eu ia orar com ele ali naquele momento, eu falei, Zé Bento, o senhor quer ir embora? Ele falou: quero. É claro que quero, né? Mas eu falei assim: mas para nunca mais voltar aqui por causa disso? Ele falou: eu quero. Oramos, e eu falei com a pessoa, falei com eu não lembro, coordenadora, o que era a pessoa responsável. Falei: olha, ele quer ir embora. Aí a pessoa disse: não pode. Eu falei: não pode, ele quer ir embora, na qualidade de filho, ele vai embora. Falou: o senhor tem que assinar um documento. Aí eu assinei o documento, nós já tínhamos orado, eu assinei um documento, nós fomos para casa. Nunca mais ele teve problema nos rins. Levanta a mão, André. Nunca mais ele teve problema nos rins. Se nós aprendermos a usar nossas palavras, o Senhor vai nos usar como profetas nessa cidade, como profetas na nossa família. Haverá uma palavra forte na nossa boca, e o Senhor vai honrar a palavra da nossa boca. Você crê nisso? Vamos terminar. Quero falar aqui como é que a gente então faz isso, como é que a gente usa bem as palavras, né? Quero falar 2 coisas com vocês e eu termino. A primeira coisa, e gente, nós temos que voltar o nosso coração para isso. Para você viver essa realidade, você tem que estar alinhado a isso. Então, para você usar bem as suas palavras, fale a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? De cor, a palavra, um repetir de palavras,
que estão escritas já por milhares de anos para nós, para edificação. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e ela é mais poderosa. Eu fui criado, eu fui moldado, trabalhado, e até hoje nisso, eu tomo a palavra para mim, eu me aproprio dela. Então eu vou falar a palavra, eu falo ela para mim. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente. Eu digo do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livra do laço do passarinheiro, Ele me livra da peste perniciosa, Ele me cobre com as suas penas, debaixo das suas asas eu estou seguro. Porque tem horas que você não tem chão para ter palavra na boca. Tem hora que o problema é tão forte que você não tem força para falar. E aí eu tenho que usar bem as minhas palavras. Então o que eu faço? Eu falo a palavra de Deus, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, e as minhas dores Ele levou sobre si, e pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, e viverei longos e longos dias cheios de saúde. Eu creio nisso, que podem 1000 cair ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou repetindo o que está escrito, porque talvez na minha boca não tenha uma palavra boa. Então eu aplico o meu coração para declarar uma palavra de fé, que está junto de mim, na minha boca e no meu coração, que Ele supre cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, que com Ele eu salto muralhas, passo pelo meio de um batalhão, e eu não temerei a 10 milhares que se levantam contra mim. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. Então eu repito, é o que sai da minha boca. Eu vou falar algo aqui, não quero escandalizar ninguém. Eu creio que quando eu falo isso, o inferno treme. Eu creio que quando eu falo isso, o gigante que está vendo um menino falar, um moço falar, estou exagerando, mas tudo bem, que vê uma pessoa não tão alta falando, ele treme, porque eu não estou falando a minha palavra, eu estou falando a palavra daquele que é Senhor dos exércitos. Eu estou falando a palavra daquele que está na minha frente. Ele chegou primeiro do que eu só estou vindo atrás gritando: olha, Ele disse, o Senhor diz, Senhor diz, o Senhor diz. Ele está na minha frente, eu estou repetindo as palavras dele. O Senhor disse, a minha descendência vai ser numerosa, eu vou ali adorar, e eu volto com esse que começa a minha descendência. Isaías 55, 11. Sabe o que é triste, igreja? Muito triste, falo para você como pastor, e falo com o coração triste. É que nós como igreja, sabendo um poder tão grande, não temos a receita. É muito triste. Alguns aqui talvez sabem o que eu estou a dizer. A igreja, ela decorava a palavra do Senhor. A igreja tinha prioridade com a palavra do Senhor. Era fácil para nós falarmos a palavra do Senhor, muito mais do que falar qualquer coisa. Você não pode falar qualquer coisa, você não pode, porque palavras na sua vida são sementes, e eu lanço a palavra do Senhor. O mesmo acontece à minha palavra, eu a envio, e ela sempre produz
frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Quando você fala a palavra, o que estava preso é solto. O que estava estragado conserta. O que estava fechado se abre. A palavra tem esse poder. Porque a palavra é de Deus, não sua. Eu termino. Nós precisamos reaprender, ser reeducados. Precisamos, porque senão você vai continuar o mesmo sempre. E olhe para mim, nós não sabemos falar. Sabe quando a criança começa a chorar e falar e resmungar e murmurar, e você fala para ela: para, não estou conseguindo te ouvir, fala direito, para, calma, respira, fala com calma. Nós precisamos ser reeducados, que nós estamos mais murmurando do que falando. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, e acredite, deixei de ser menino. Quando eu era menino, eu falava igual menino, mas eu não sou mais menino. Eu sou um homem e eu falo como homem. Menino é inconstante no que fala, pensa, faz. Eu não sou mais um menino, eu sou um homem, e um homem tem voz profética. Quando eu falo, há peso nas minhas palavras. A Bíblia chega a dizer: nós não sabemos nem orar, mas o Espírito Santo, Ele fala, Ele toma a nossa vida, que muitas vezes nós estamos sem chão para falar. Eu não tenho força para falar, eu não tenho estrutura para falar, não tenho coragem para falar o que eu precisava falar, não consigo, estou sem força. Quem já sonhou que tinha alguma coisa tampando a sua boca? Você precisava falar, desespero. O Espírito Santo abre a nossa boca. Lá em 1 Samuel capítulo 10, Deus vai ministrar exatamente isso, porque tinha que ser alguém que sabia falar. Um rei não pode falar como menino. Um soldado não pode falar como um qualquer, tem que ter autoridade para falar. E aí Deus fala com Saul, falou: Saul, só tem um jeito, porque senão você vai continuar falando desse jeito, você não está conseguindo usar bem as palavras. Preste atenção, Saul, o Espírito vai vir sobre você e vai se apropriar, ele vai dominar você de um jeito, ele vai pegar você, e quando isso acontecer, você vai profetizar. É assustador isso, falando assim parece que é assustador. Tanto foi assustador que quem viu virou um ditado, que as pessoas diziam assim: está Saul entre os profetas, porque ele falava de um jeito assustador,
falava profetizando, falava lançando palavras fortes demais. É alguém que o Espírito Santo, alguém sabe do que eu estou falando? O Espírito Santo vem, toma-nos e explode a nossa boca, declarando: vai melhorar, vai sarar, isso vai mudar. Aquilo é muito poder, é uma dinamite saindo dentro da sua boca. Alguém não está escandalizado comigo, não? É isso que o Espírito Santo faz em nós. Aí Jesus está lidando com pessoas tão complicadas, gente, no falar. Se deixar falar, vai sair bobeira. E aí são pessoas que precisam ser discipuladas no falar. Você não pode falar qualquer coisa. Usa bem suas palavras, porque vocês vão sair a semear, e de Deus ninguém zomba. Aquilo que semear vai colher. E aí ele fala para os seus discípulos, numa formação, num trabalhar da igreja: fiquem em Jerusalém, gastem um tempo ali e busquem, até que do alto sejam todos revestidos, se apropriados, dominados pelo Espírito Santo. E lá vão eles ficar ali, porque até então a palavra da boca não era certeira, e eles ficam ali buscando. De repente, como que um vento forte, um redemoinho vem sobre eles, e o Espírito Santo desce sobre eles, e diz a palavra de Deus, e eles começaram a falar. Preste atenção, mas não era qualquer palavra, era a palavra que o Espírito Santo estava dando a eles, uma língua nova, uma palavra muito forte. E quem ouvia ficava de tal forma assustado, porque eles não falavam como meninos mais, falavam como homens, a ponto que, já dessa maneira, o Espírito Santo, não é uma outra coisa, é o Espírito do Senhor. Uma pessoa que outrora vacilava muito, inconstante, mas agora cheio do Espírito Santo, que uma palavra explodindo na boca, incontrolável. Olha para um homem e diz assim: eu não tenho nem prata nem ouro, eu não tenho, mas o que eu tenho, eu libero sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. O homem salta, porque essa palavra tem poder. Esse mesmo poder está sobre a sua vida, para você dentro da sua casa dizer: levante minha casa, levante tudo que está caído, levante, em nome de Jesus Cristo. É o poder do Espírito Santo na sua vida. Crê nisso? Fecha os olhos, curva a cabeça.